dia, meus lindos do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Hoje, 3 de setembro, quinta-feira, quase final de semana e ainda um final de semana prolongado. Segunda-feira, 7 de setembro, graças ao nosso saudoso e glorioso Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente. E por isso a Semana da Pátria, e por isso o 7 de setembro se tornou um feriado. Só para lembrar vocês, éramos colônia de Portugal e em 1822 nos tornamos uma nação independente, linda, com pessoas maravilhosas como vocês do sexto ano. Mas voltando para o nosso tema das nossas aulas, nós estamos falando do Império Romano e hoje iremos falar da condição das mulheres em Roma Antiga, como que era a condição delas perante a sociedade, como elas viviam. Algumas meninas eu tenho certeza que vão se revoltar com a aula de hoje, mas o prof vai terminar a aula, falando de coisas boas, mas infelizmente naquela época não era muito agradável a condição das mulheres. Tem um texto na apostila de vocês, na página 199 e 200, que vai falar ali disso que o prof está falando, tá? Das condições das mulheres na sociedade romana. O professor separou alguns tópicos para vocês aqui, vamos analisar cada um desses tópicos e debater um pouquinho sobre eles, tá bom? O primeiro deles, sociedade patriarcal. Professor, o que era uma sociedade patriarcal? É uma sociedade conduzida pelo homem, é uma sociedade conduzida, patriarca vem de pai, tá? Então, é uma sociedade conduzida pelo homem, tanto na esfera política, como na esfera familiar, como na esfera social. O homem tem um lugar de destaque dentro dessa sociedade patriarcal. Uma sociedade que influenciou, infelizmente, até os nossos dias atuais, tá? Muitas nações ainda são patriarcais. Ainda o homem tem um lugar de destaque perante a sociedade. Aí, passando um pouco mais abaixo ali, a gente já entra nos cargos na sociedade, porque eu vou falar cada uma das esferas ali, gente, da política, da familiar, tá? O porquê do homem ter esse lugar de destaque na sociedade romana, o que eles acreditavam, enfim. Cargos na sociedade romana. Nós não vimos nenhum cargo de destaque para uma mulher na sociedade romana, nem de imperador, nem nos cargos da república ali, os questores, os censores, edis, lembra? Pretores, que nós vimos já em outras aulas, não eram exercidos por mulher, tá? Qual que era o papel da mulher, então, perante a sociedade, professor? A mulher, ela era uma dona de casa, infelizmente. Ela estava lá para cuidar dos filhos, ela estava lá para cuidar do lar, mas não administrar, porque era o papel do homem também administrar o seu lar. A mulher só podia administrar quando o homem autorizava ela a fazer isso. Então, olha a questão da mulher na sociedade romana, como ela não tinha um espaço que ela merecia perante a sociedade, tá? Então, em relação aos cargos, ela não exercia nenhum cargo de destaque perante a sociedade. Na esfera familiar, não mudava nada, gente. Pater, pai, era aquele que administrava a casa, era aquele que tinha o controle sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os escravizados, sobre tudo que acontecia no lar. E tinha algumas famílias que iam tão além que esse pater, ele tinha o direito de escolher entre a vida e a morte daqueles que eram submissos a ele. Ou seja, todas as outras pessoas eram submissas. Mulher, filho, escravo, todos eles tinham que prestar obediência ao homem, ao pai, ao marido. Professor do céu, graças a Deus, as meninas falando, gente, que eu nasci nessa nossa geração
e no Brasil, que as mulheres têm bastante liberdade, que hoje as mulheres já buscam essa igualdade com os homens, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nem na própria casa a mulher mandava. Quem mandava era o marido, e o marido que administrava tudo que acontecia, e tudo tinha que passar por ele, e eles tinham que pedir permissão para tudo, para o pater, para o marido. Professor, quais foram os motivos, tá, para o destaque do homem na sociedade romana? Agora sim as meninas vão ficar pé da vida. Por que, professor? Porque eles achavam, e agora se prepara, meninas, rufem os tambores. Eles achavam, tá, que o homem era mais inteligente que a mulher por ser desprovida de inteligência, tá, ela tinha que depender do homem. O homem tinha como missão ali proteger a mulher por essa deficiência dela, vamos dizer assim, tá? Olha que coisa errada, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, quando ela estava com o pai, tá, era o pai que tinha essa função e essa missão de proteger e cuidar da filha. Quando ela se casava, aí passava pro marido essa função. Mas também, em contrapartida, quando ela estava com o pai, ela era submissa ao pai. Ela tinha que prestar obediência ao pai. Quando ela se casava, ela era submissa ao marido e ela tinha que prestar obediência ao marido. Ainda algumas tradições e algumas religiões mantêm essa questão da família tradicional, mantém essa questão da família patriarcal, da mulher sendo submissa ao homem, do homem sendo líder, sendo cabeça. Mas nós já podemos passar para o nosso último tópico. Tá? Depois eu vou entrar um pouquinho na apostila só para reforçar isso que o prof está falando. Mas nós já podemos entrar nesse último tópico, que é as mulheres de hoje em dia, as mulheres da nossa sociedade. Tá? Através de muita luta, através de alguns movimentos que surgiram em defesa da mulher, a mulher consegue um papel de destaque perante a sociedade e hoje nós já enxergamos a mulher no mesmo patamar do que o homem. Não existe diferença entre mulheres e homens. Professor, qual foi esses movimentos que o senhor está falando? O mais importante deles ali, o feminismo, que surge ali na Revolução Francesa. Eu estou falando do feminismo mesmo, gente. Não, né, desse radicalismo que muitas das vezes queima o movimento. O feminismo é um movimento muito bonito, gente, que surgiu lá na Revolução Francesa e que começa a conquistar, as mulheres começam a conquistar o seu espaço na sociedade, tá? De forma justa, sem querer ser mais do que o homem. Existe outro movimento também que é o feminismo, que esse eu não concordo, que é a mulher querendo ser mais do que o homem. Não, eu acho que nós temos que buscar essa igualdade, porque não existe diferença entre homens e mulheres, tá, gente? Eu acho que somos iguais, temos as mesmas capacidades, tá? Então não precisa existir, tá, essa diferença entre homens e mulheres na nossa sociedade. Elas foram ganhando tanto espaço, gente, que uma mulher exerceu o cargo máximo do nosso país, que é presidente da República. Dilma Rousseff foi a primeira presidente do Brasil. Isso foi uma conquista sem tamanho para as mulheres, tá? Que até então só homens tinham subido a cadeira de presidente. Ali elas mostraram o quê? Ali elas mostraram que hoje elas conquistaram o seu espaço perante a sociedade. Mas aqui, a mulher na sociedade romana, nós podemos ver ali que elas não tinham espaço nenhum, nem na política, nem na sociedade e nem na própria família. A mulher tinha que se submeter em todas as esferas sociais. Isso era uma crueldade, tá? Então, meninas, agradeçam todos os dias da vida de vocês por terem nascido nessa nossa geração que respeita as mulheres como elas merecem ser respeitadas,
que dão um destaque para as mulheres como elas merecem serem destacadas. Mulheres, vocês são demais, tá? Mas ali na página 199, tá? O professor deu uma resumida ali nas condições das mulheres do Império Romano, tá? Mas alguns trechos é bem legal da gente ler só para vocês entenderem tudo isso que o prof está falando. Olha na esfera familiar. Era um homem que conduzia o culto e tinha poder de decisão econômica e jurídica. Era ele também que comandava a casa, tudo o que estava ao seu redor. Crianças, escravos, mulheres e todo tipo de patrimônio. Nessa sociedade marcante, comandada por homens, vigorava a concepção de que por uma inerente falta de inteligência, olha o que o professor falou, as mulheres deveriam estar sob a proteção dos homens, do pai, né, para o marido ali, do pai e do marido, e no caso de ausência desses, do irmão, do tio ou de outro tutor masculino. Então era o papel, não importa, tá? Se era o pai, se era o marido, ou se não tinha nenhum deles, o irmão ou o próprio tio cuidando dessas mulheres. Olha só, gente. Mas na própria sociedade romana, depois mais para frente, a gente vai ver alguns indícios ali de mulheres que conseguiram mais participação, principalmente dentro da casa, e querendo até tomar o poder político de muitos homens, tramando golpes contra esses homens. E o finalzinho do texto ali, se por um lado a mulher romana esteve menos trancafiada no espaço doméstico, a elas foi oficial e legalmente vetado o direito de expressão política. E mesmo diante de tantas transformações históricas, os antigos romanos não deixaram de valorizar a figura da mulher recatada, submissa e devota do marido, com a existência atrelada à maternidade e à criação dos filhos. Mesmo com todas as lutas das mulheres aí, ainda os romanos, né, mantiveram esse pensamento atrasado em relação às mulheres. Tarefinha da nossa aula de hoje está na página 200, tá? Atividade 2. A 200 e a 201 o professor já passou para vocês na outra aula. Então, gente, não vou passar a tarefa hoje, até porque vocês já têm essa tarefa na página 200 e 201. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a religiosidade romana. A gente vai falar um pouquinho da religião dos romanos, né? Eles eram politeístas, depois acabam se tornando católicos e estão católicos até hoje. A Igreja Católica ainda é a religião oficial de Roma. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração de vocês. O prof tá morrendo de saudades. Um bom final de semana para todos. E se Deus quiser, logo, logo estaremos bem juntinhos. O prof sempre gosta de frisar isso no final da aula, porque eu acho que o ser humano é feito de fé e de esperança. Então nós temos que ter esperança que vai passar, que já está passando. Gente, em algumas cidades como Itajaí, próprio Camboriú, tá? O número de mortes caiu, né, nesse último mês, que isso já é uma vitória por Covid. Então eu acredito que já começou a normalizar as coisas na sociedade e logo, logo estaremos juntos na sala de aula. Aquele forte beijo do professor Douglas e fui!